Para a palestra de hoje, teremos como reflexão o tema Caindo em Si, da lição 88 do livro Fonte Viva. E quem irá contribuir com o estudo, com a palestra de hoje, é a nossa amiga Flávia Fragoso. A Flávia, ela atua no ramo de turismo, ela é oriunda do Rio de Janeiro. Flávia é experiente, oradora e dedicada estudiosa do Espiritismo. Portanto, Flávia, seja bem-vinda e uma excelente palestra a todos. Boa noite a todos, boa noite aos internautas que nos assistem. E, mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui para a gente conversar e refletir sobre tudo que o Cristo deixou para a gente. A lição de hoje, eu acho ela muito bacana. Ela está no Fonte Viva, na lição 88, e ela se chama Caindo em Si. É um trechinho anotado por Lucas da parábola do filho pródigo. Então, como o título é Caindo em Si, eu trouxe o que significa essa expressão, cair em si. Cair em si significa reconhecer o erro ou a imprudência depois de ter se iludido com alguma coisa. Ou tomar consciência do que fez. Quando a gente fala, nossa, eu não acredito que eu fiz isso, eu acho que, como eu pude fazer isso, ou como eu pude não fazer isto. Então, essa consciência do que a gente fez ou do que a gente ia fazer. Como, por exemplo, quando a gente fala, ainda bem, graças a Deus que eu não fiz isso, graças a Deus que eu não falei aquilo. Quando a gente tem esse tipo de pensamento, quando a gente tem esse tipo de sentimento, significa que eu caí em mim. Ou seja, eu consegui ter um momento de lucidez tal que me fez reconhecer que eu ia fazer uma coisa muito ruim ou, infelizmente, que eu já tinha feito uma coisa muito ruim. E, quando a gente fala a parábola do filho pródigo, é interessante porque pródigo parece que é uma expressão bacana, porque a gente confunde com prodígio. Então, uma pessoa que é pródiga, ela é uma pessoa esbanjadora, ela gasta dinheiro muito, ela é perdulária, ela gasta mais que o necessário. Isso é uma pessoa pródiga. E uma pessoa prodígio, uma pessoa que tem essa qualidade de ser um prodígio, significa que ela é maravilhosa, que ela é prodigiosa, que ela faz coisas maravilhosas. Então, essa colocação de hoje, dessa parte da parábola do filho pródigo, do filho gastador, do filho esbanjador, a gente vai começar a comentar agora. Jesus estava pregando, como sempre, e junto dele estavam os cobradores de impostos, ou os publicanos, como eles eram chamados. E ele estava pregando, falando as coisas que ele precisava falar, mas os fariseus, que eram os estudiosos da lei, e os escribas, que eram aquelas pessoas que sabiam ler e escrever, e por isso eram bem, assim, famosos, vamos chamar, bem conhecidos, eles estavam próximos aonde Jesus estava pregando. E o comentário, logicamente, deles era, este Jesus recebe pecadores e come com eles, desdenhando, achando aquilo um absurdo. Mas Jesus, que ouve essa fala deles, chama eles para perto e diz o seguinte: qual homem dentre vós que, tendo 100 ovelhas, quando uma se perde, não deixa as 99 ovelhas no deserto e corre para buscar essa uma que se perdeu? Além disso, quando encontra esta ovelha, coloca ela nos braços, nos ombros, e fica feliz e comemora o fato de não ter perdido essa ovelha, de ter perdido, mas ter recuperado essa ovelha. Qual de vocês? E aí ele fala, haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Porque se você é justo, você não está precisando se arrepender de nada. Mas aquele um que se arrependeu, haverá alegria no céu, como no caso da ovelha. E ele continua dizendo o seguinte: qual a mulher que, tendo 10 moedas, 10 dinheiros,
em sua casa, ao perder uma moeda, não arrasta todos os móveis, não pega a vassoura e vasculha por onde for para encontrar essa uma moeda. E depois de encontrar essa moeda, fica feliz, agradece, fala: ai, que bom que eu não perdi essa moeda, que bom que eu encontrei, que bom que eu achei onde ela estava. E então ele fala novamente que um pecador que se arrependa, assim como uma moeda que se perde, uma ovelha que se perdeu, quando reconquistado ou quando conquistado, o mundo inteiro se rejubila, se alegra com essa salvação, vamos falar assim. É uma palavra que muita gente não gosta de usar, mas eu gosto. Eu acho que é uma salvação, sim. E aí ele continua contando a parábola do filho pródigo. A gente vai falar um pouco sobre a parábola do filho pródigo. Assim, não é um pouco, a gente vai falar resumidamente por causa do nosso tempo, tá? Então, isso está em Lucas 15, de 1 a 32, toda essa situação que a gente está comentando. Um certo homem, um fazendeiro, rico, tinha 2 filhos. O mais moço deles, um dia, disse para o pai: pai, me dá a minha parte dos bens que me cabem, que me pertencem. Isso, independente de como é hoje, naquela época era assim, o auge do absurdo. Por quê? Porque era um desligamento que estava sendo feito da família, era um pouco o caso que estava sendo feito com o patriarca, com aquele que tinha o poder, e era assim. E, se a gente pensar também, esse filho queria que esse pai morresse. E como esse pai não morria, isso inconsciente ou consciente, a gente não sabe. Como esse pai não morria, ele então pediu ao pai a única coisa que interessava a ele em relação ao pai, que eram os bens para os quais o pai tinha trabalhado para ter. Então, esse filho, ele diz o seguinte: a sua vida não me importa, mas aquilo tudo que você tem, que você trabalhou para ter, isso sim me importa. Isso é uma coisa pesada, né? Se a gente for olhar e analisar como a gente está fazendo agora, é uma coisa pesada, uma coisa bem forte. Mas o pai disse para ele: sim, vamos fazer como você deseja, vamos fazer da forma que você quer. E poucos dias depois, esse filho mais novo vai embora, junta todas as coisas que eram, na cabeça dele, pertencentes a ele, e vai embora para uma terra distante. Nessa terra distante onde ele foi, ele desperdiçou todos os seus bens. Ele perdeu tudo, com farra, bebida, mulheres, confusão. E, perdendo tudo o que ele tinha, ainda houve, nesta terra onde ele morava, uma grande fome. Foi um período de grande fome que houve nesse lugar onde ele morava. E ele começou, assim como as outras pessoas, a ter necessidades de comida e de outras coisas, vestimentas e outras coisas. Acontece que essas outras pessoas tinham feito um pé de meia, tinham uma casa, tinham gado, tinham galinhas, e ele não tinha nada, porque ele tinha perdido tudo, e era muita coisa que ele tinha. E aí, num determinado dia, ele encontra uma pessoa e diz para essa pessoa que precisa de um trabalho, de qualquer coisa, em troca de comida, em troca de qualquer coisa. Lembrando que a gente está só resumindo, tá? Essa palestra, essa parábola. E esse homem, então, diz para ele para ir tomar conta dos porcos, para ir fazer com que os porcos ficassem pastoreados, tomar conta dos porcos, em geral. Esses porcos comiam uma ração. E, num determinado momento, esse homem, esse filho mais novo, com muita fome, começa a comer a comida dos porcos. Lembrando que os porcos, normalmente, e principalmente naquela época, moravam ou ficavam guardados em lugares não muito limpos, esse homem já estava se sentindo imundo, com fome, magro e com todas as características que a gente pode imaginar de uma criatura numa situação assim. Nesse momento, ele caiu em si. Ele pensou: todos os empregados do meu pai que trabalham na fazenda têm direito a boa comida, uma acomodação, a roupas, e eu estou aqui, filho dele, passando fome.
Nesse instante, ele entende que ele perdeu a dignidade. E a dignidade é uma coisa primordial, uma coisa vital para todos nós, porque dignidade é uma qualidade moral que a gente tem que inspira aos outros respeito sobre nós. E é uma consequência que a gente, é uma consciência, desculpe, que a gente tem do nosso próprio valor. Isso é dignidade. É uma honra. Então, nessa hora, a ficha dele cai. E a gente pensando assim, independente da força, da intensidade, da pancada que a gente leva, muitas vezes é pancada essa procurada por nós mesmos, com as nossas próprias mãos, mas dependendo da intensidade dessa pancada, a nossa vida muda verdadeiramente, como se você tivesse virado uma página e começasse do zero. Não obstante, aquilo que você viveu está guardado, mas a gente está falando de presente e de futuro. Acontece que algumas pessoas têm isso muito forte. Algumas pessoas sofrem uma pancada muito forte e isso faz com que elas mudem de vida. Outras pessoas levam uma pancada. Eu pesquisei bastante antes de usar essa palavra pancada, porque eu achei ela muito forte, mas eu não quis trocar ela por nenhuma outra palavra. Então, essa pancada, essa surra, essa força, ela, quando a gente recebe essa pancada da vida e ainda tem tempo de elaborar o acontecido, o que podia ter acontecido se eu tivesse feito aquilo, quando a gente ainda tem momentos para elaborar aquilo, a coisa pode demorar um pouco mais. Porém, quando a coisa é aquela pancada fortíssima, ela não vai demorar. E ela vai ser de verdade. Quando a gente pensa na questão desse filho, ele não foi do dia para a noite. Ele estava vivendo um processo de decadência e uma situação foi a chave, foi o gatilho para que ele, então, tomasse consciência do que estava acontecendo com ele. Nesse momento, então, ele decide se levantar de onde ele está, voltar para o pai, pedir perdão para o pai, pedir perdão para os céus e pedir para o pai para fazer dele um empregado que seja, mas que ele consiga voltar. E aí, então, ele foi para o seu pai, voltou para a fazenda. Sujo, magro, depauperado, do jeito que a gente pode imaginar, mas o pai dele, que estava fazendo alguma coisa por ali, o vê na estrada. Ele vê o filho vindo em direção à casa dele. O que esse pai faz? Assim que ele vê o movimento do filho em direção a ele, ele não pensa duas vezes e vai, ele, correndo ao encontro desse filho, abraça o filho e beija o filho. Tal a felicidade dele. Aí, ele, então, ouve o filho dizer que sabe que pecou contra ele, contra os céus e contra tudo, pede a ele que deixe ele ficar lá como empregado, mas o pai diz aos seus servos, tragam depressa uma túnica para vesti-lo, um anel e uma alpargata, para que ele voltasse a se sentir como ele de fato era, filho daquele pai. Tragam também o bezerro cevado. Nós vamos matá-lo, vamos comer e vamos celebrar. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Ele tinha se perdido e foi achado. Então, nós vamos nos alegrar por isso. Bom, seu filho mais velho, aquele que não tinha ido, estava no campo e começou a ver aquela música, aquela dança, aquelas coisas diferentes acontecendo e pergunta a um dos servos a razão daquilo tudo. E o servo diz, então, seu pai está muito feliz, porque seu irmão voltou. Então, ele mandou matar o bezerro cevado para que todos se alegrem com esse momento. Ele voltou são e salvo. E o irmão mais velho, então, não quis participar daquilo. O pai insistiu e ele disse ao pai, eu te sirvo há tantos anos, estou sempre com você, nunca transgredi um dos seus mandamentos e o Senhor nunca me deu nenhum cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Agora, vem esse seu filho que desperdiçou todos os seus bens,
com as meretrizes, com uma vida leviana, e o Senhor mata o melhor bezerro para se alegrar com ele? E o pai diz, sabiamente, né? Filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas é justo que a gente se alegre, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e achou-se. Quando a gente pensa nesses dois irmãos, tanto no mais novo quanto no mais velho, a gente percebe nós, seres humanos, em relação ao dono da fazenda, em relação ao dono da terra, em relação a Deus. Nós somos tanto o filho mais novo quanto o filho mais velho. Nós torcemos contra, assim como o filho mais velho, a alegria de outras pessoas. Não aceitamos muito bem o que acontece de bom com os outros, dependendo da pessoa. E temos uma sensação de que ninguém pode ter mais do que eu, como o filho mais velho acha. E, assim como o filho mais novo, a gente vive pedindo mais heranças, mais graças ao Pai para a gente desperdiçar. E por que a gente fala desperdiçar? Porque a gente pensa assim, não, eu juro, se me der mais uma chance, só mais uma chance, eu nunca mais vou fazer isso. Passa um dia, passam 2, passam 3, e lá está a gente fazendo a mesma coisa. Porque no nosso entendimento, e esse entendimento é verdadeiro, a gente sabe o infinito amor, imagina, o infinito amor do Pai maior para com seus filhos. Nós que estamos pais, a gente também tem um amor infinito pelos nossos filhos. Porém, Deus é pura misericórdia, mesmo quando a gente não merece, Ele ainda assim nos dá, e muito, abundantes graças. Porém, tem que haver um limite. Nós, pais, a gente tem que dar limite para os filhos, porque tudo nessa vida tem um limite. Se não houver um limite imposto pela própria vida, pelo próprio Criador da vida, todo o aprendizado é em vão, nada valeu. Então, a gente gasta os dons que Deus nos entrega, o nosso corpo físico, a nossa inteligência, as nossas capacidades, os nossos dons, as nossas conquistas, e nesse instante a gente fica muito mais na condição dos fariseus, que falam, olha lá, Deus está dando para aquele que não devia ganhar, do que a gente pode imaginar. E a gente, enquanto não cair a ficha, enquanto a gente não cair nesse sentimento, enquanto a gente não tiver essa lucidez de que desde o dia que a gente chegou aqui no planeta, a gente não sabe quanto tempo a gente tem. Essa pandemia, para quem está ouvindo a gente agora, a gente está no dia 27 de junho, no meio à pandemia de 2020 do coronavírus. Então, a gente está hoje no meio de uma pandemia que, querendo ou não querendo, nos faz ficar mais próximos de nós, de uma forma ou de outra. Aqueles de nós que estamos aproveitando esse momento, estamos tendo algumas luzes, né, na nossa mente, mas o mais importante disso tudo é que a nossa ficha tem que cair para que a gente saiba o que é de verdade valor de vida, para que a gente definitivamente entenda e conquiste os valores imperecíveis, aqueles que nada vai destruir. E uma coisa importante em relação a isso, o principal dessa experiência, daquilo que a gente vive, é fazer como ela não tenha condições de acontecer novamente. Por quê? Porque muitas vezes a gente fala, nossa, graças a Deus que eu não fiz isso, consegui escapar. Oh, meu Deus, muito obrigada. Mas, como nós não somos ainda firmes, nós somos testados nas nossas más tendências. A gente é testado nas nossas condições. Então, muitas vezes, nós vamos ser testados naquilo que uma vez a gente se safou, vamos dizer assim, a gente conseguiu não fazer. E nesse momento, é preciso, então, que a gente esteja mais firme. E como a gente vai ficar mais firme? Optando por, depois dessa luz, depois
desse momento de lucidez, que a gente caiu na nossa consciência mesmo, a gente mudar os nossos pensamentos e os nossos hábitos, fazendo com que a gente tenha atividades diferentes, atitudes diferentes, coisas que tenham a ver com esse novo tipo de vida que eu quero. E isso requer renúncia. Isso requer renúncia. Se eu vou querer aproveitar a minha vida, espiritualmente falando, sim, curtindo as coisas boas que a vida tem, sim, eu vou ter que renunciar a algumas outras coisas que fazem com que eu ainda fique tentado a praticar determinadas coisas. Isso é um cuidado que a gente tem que ter muito grande com a gente. É importante lembrar também que uma vez ainda aqui, a gente está tendo oportunidade de rever, de repensar, de refletir, de, inclusive, adiantar determinadas coisas. Não, mas se eu falar isso com essa pessoa, ou se eu fizer isso, pode ter essa ou aquela consequência. A gente está tendo, inclusive, esse tempo de perceber essas coisas. E quanto mais a gente se aproximar de coisas que sejam saudáveis, moralmente, espiritualmente, a gente vai enxergando nessas coisas muitas coisas que a gente podia ter feito e que a gente fala, então ainda bem que eu não fiz isso, porque está vendo nesse filme que eu estou vendo, ou nesse livro que eu estou lendo, nessa palestra que eu estou assistindo, se eu tivesse feito isso, teria acontecido aquilo. É a aprendizagem pelo amor. A aprendizagem pelo amor que a gente conseguiu ter por nós mesmos e da gratidão que a gente tem ao Criador por ainda estar aqui, que a gente resolve, então, se agregar de mais coisas positivas e saudáveis para que eu consiga andar um pouco mais, caminhar um pouco mais e ficar mais próximo do meu Pai. Muitas vezes a gente pensa que, apesar disso tudo, nós somos criaturas que têm muitas sombras. Nós somos criaturas com partes sombrias, partes ruins, partes que a gente nem ousa mesmo confessar, mas que Deus sabe de tudo, e às vezes a gente usa isso até contra nós, usa isso dizendo assim, não, mas Deus não vai querer saber de mim não, eu já fiz tanta bobagem, já fiz tanta coisa errada. As nossas características de sombra não são motivos para um Pai que nos criou desistir de nós. Absolutamente. Ao contrário. É por essas criaturas que Ele mais torce. É por essas criaturas que o amparo é mais diferenciado. É por essas criaturas que as chances aparecem mais. Porque eles precisam voltar. Eles precisam achar o caminho de volta, onde o Pai está os esperando. Depauperados, magros, sem comida, imundos, do jeito que for. Somos todos filhos do mesmo Pai. E tem uma frase que eu gosto muito, que me ajuda muito, que diz assim, Ele sabe o meu nome, o meu Pai sabe o meu nome e tudo que eu tenho, de bom e de ruim. Então, essa história de, meu Deus pode me abandonar, ela nada mais é do que uma desculpa para que eu não faça nada e perca esse momento que eu estou tendo de estar aqui encarnado no planeta. E agora a gente vai ver umas situações que a gente separou, mostrando que pessoas que tiveram suas vidas transformadas porque caíram em si e porque caindo em si, estando em contato com a sua consciência máxima, elas tomaram consciência das suas sombras, tomaram consciência de suas más tendências e reformularam as suas vidas, transformaram as suas vidas. Porque se você não tem essa consciência, se você não cai em si, se a ficha não cai, se você não compreende, se você não enxerga, você não vai mudar nada. Vamos citar um dos grandes exemplos que a gente conhece, Saulo, da cidade de Tarso. Saulo literalmente caiu do cavalo quando ele avistou a luz, que era o Cristo, às portas da cidade de Damasco. Ele estava indo a Damasco para perseguir os cristãos. E antigamente as cidades tinham portões, né, grandes.
E ele, então, quando vê essa luz, quando escuta a voz do Cristo, Saulo, por que me persegues? Ele fica em êxtase, ele fica sem compreender aquilo que está acontecendo. E depois, quando ele é levado a Ananias, Ananias esclarece a Saulo o equívoco que ele está promovendo, que ele está vivendo em perseguir aqueles que seguem o Cristo. Uma vez entendido isso, por Saulo, que achou que estava fazendo tudo certo, porque ele estava cumprindo a lei dele, ele, pensa bem, a gente está vivendo a nossa vida achando que a gente está fazendo tudo certo, de repente, alguém nos informa que a gente está fazendo o que não deveria ser feito, e ainda assim, fazendo mal. É preciso realmente que depois desse momento, que depois dessa revelação, já uma vez batizado como Paulo, ele vá para o deserto para reconectar todas as forças dele, entender o que ele tinha feito mesmo, para que ele então, já transformado, pudesse colocar em prática aquela transformação, sendo um dos maiores divulgadores dessa doutrina, desse cristianismo que nos conforta e que nos faz seres melhores. Então, a gente tem também um outro exemplo, que foi Maria Madalena. Maria Madalena, ela é da cidade de Magdala, e ela também é conhecida como Maria de Magdala. E a cidade também ficou muito conhecida por causa dela, porque ela era uma mulher muito rica e muito bonita, dizem. E ela tinha um jeito diferente. A vida dela era uma vida livre. Ela fazia o que ela queria, com quem ela quisesse, do jeito que ela quisesse, a hora que ela quisesse. E ela tinha muito dinheiro. Então, ela não era vista com bons olhos. E o que aconteceu com Maria Madalena? Não foi de repente, como foi o que aconteceu com Paulo. Ela foi sentindo que ela tinha todo o dinheiro, toda a juventude, todo o poder, mas que ela não tinha nada. Porque os prazeres da carne são instantes e te levam invariavelmente depois ao vazio. Ela sentia uma tristeza imensa, sentia um vazio imenso. Ela era, a gente podia dizer que ela era o tipo de pessoa que tinha tudo, mas não estava satisfeita com nada. Era uma vida fútil e uma vida inútil. De repente, ela começa a ouvir falar desse Nazareno, de Jesus, e ela, então, ouvindo isso, tenta se aproximar do Cristo, se aproxima dele e conhece a verdade. Essa verdade liberta Maria Madalena. Liberta Maria Madalena de toda a prisão da carne, de toda a prisão do que não faz bem, de toda a prisão do inútil. E ela passa, então, a seguir o Cristo no que isso tem assim, de mais profundo, de essência, em tudo que isso quer dizer. A estar com Cristo o tempo todo. Nesse momento que há essa transformação, as pessoas outras da rua não estão sabendo o que se passa no coração dela, até porque não interessava para elas, porque elas só tinham coisas ruins para falar a respeito de Maria Madalena. E é natural que assim que ela saia desse momento, porque ela vende praticamente tudo que ela tinha, e tinha muita coisa, para seguir o Cristo. Quando as pessoas veem essa mudança radical de comportamento, que foi radical, mas ela levou um tempo, foi um processo que aconteceu, essas pessoas ficam desconfiadas. Elas falam, isso aí é fogo de palha, isso vai acabar rápido, isso aí não vai dar em nada. E isso é uma das consequências que a gente vai ter quando a gente definir que certas coisas não vão fazer parte da minha vida mais, que eu vou renunciar a essas coisas para viver uma vida mais de verdade, uma vida mais legítima. Essa tomada de consciência, essa caída em si, ela acontece muitas vezes durante o nosso período de vida. Algumas vezes a gente tem como consertar, outras não. Mudanças de comportamento tomadas a partir dessa tomada de consciência, elas são verdadeiras, são reais. A gente não quer mais nem ouvir falar naquilo. A gente não quer mais saber do nosso passado, vamos dizer assim, de uma forma bem forte. A gente não quer que aquilo seja mencionado, porque aquilo não faz mais parte de mim.
eu tenho consciência de que aquilo não é bom para mim e não é bom para os outros também. E a gente não muda de repente. No caso de Paulo, é uma coisa diferente. Essa mudança que acontece com a gente, quando a gente cai em si, ela é resultado de várias cabeçadas, de vários avisos, várias formas que a espiritualidade teve de chegar perto da gente e mostrar que aquilo não era bom. Então, muitas vezes, a gente leva uma última cabeçada antes da nossa mudança de parâmetro de vida mesmo, porque a gente enxerga assim, se eu continuar nesse caminho, eu estou perdido. Então, às vezes, são muitos processos, muitas coisas que acontecem com a gente, para que no final, e as pessoas normalmente não participam disso, e aí acha que de uma hora para outra, a fulana mudou, o fulano mudou. A gente sabe que não é assim. Pedro, o grande apóstolo Pedro, no mesmo dia negou Jesus 3 vezes. E depois da crucificação, depois que ele vê que aquele Cristo que estava com ele o tempo todo, e que ele, Pedro, tinha visto tudo, ele viu tudo aquilo que o mestre fazia, depois que ele, porque quando houve a crucificação todo mundo fugiu, só ficou João ali com Maria. Os apóstolos fugiram com medo de serem pegos, serem crucificados também, serem mortos e etc. Quando Pedro, depois da crucificação de Jesus, entende que a missão dele, Pedro, era continuar o que o Cristo tinha feito e que ele era a pedra sobre a qual ele, Jesus, construiria a igreja, ele então começa a trabalhar arduamente de todo o seu amor para divulgar essa boa nova, para trazer para todo mundo essa boa nova, essa nova forma de viver. E tão fiel ele foi, essa tomada de consciência foi tão grande que ele foi um dos grandes trabalhadores do Cristo aqui no planeta. E também é conhecido que ele foi crucificado, quando ele foi sentenciado a morrer na cruz, e pediu que fosse crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se achava digno de morrer como seu mestre, como seu Senhor. Então, a gente falou de Paulo, a gente falou de Maria Madalena, a gente falou de Pedro, e, infelizmente, a gente tem a lembrança de Judas Iscariotes, um dos 12 apóstolos de Jesus. Judas Iscariotes, conhecido como o grande traidor, ele entregou Jesus aos soldados. Mas em que circunstâncias ele entregou Jesus aos soldados? Ele entregou Jesus aos soldados porque quando houve aquela conversa de sois rei, dizendo que ele era o rei dos judeus, que Jesus era o rei dos judeus, ele, Judas, entendeu que aquele homem, Jesus, ia libertar o povo judeu do domínio dos romanos. Então, o Império Romano dominava aquela região e quando Jesus fala em ser livre, a verdade vos libertará, e todas as coisas que ele falou e fez, Judas entende que ele é o cara, que ele é o grande revolucionário que chegou para libertar o povo judeu do domínio romano. E quando ele vê que não foi isso que aconteceu, que não era nada disso, que ele não era essa pessoa, ele então entrega, então não é ele que vai, então eu fiquei enganado esse tempo todo, então entrega aos soldados. E uma vez entregue, aconteceu tudo aquilo que a gente conhece. A crucificação, aquele sofrimento enorme, tudo aquilo que aconteceu. Porém, Judas, num determinado momento, quando ele vê o que aconteceu, quando ele fica sabendo o que aconteceu com Jesus, e quando ele entende que aquele homem, ao qual ele também ajudou a sentenciar, era por amor, pura bondade, que ele, Judas, tinha participado de uma série de coisas que ele tinha feito, tinha visto o amor emanar dele em todas as formas, ele enlouquece. Quando ele cai em si, e aí
é um exemplo que a gente vai dar de que ele não tem mais tempo de consertar. Ele não teve mais tempo de consertar o que ele fez. Quando ele caiu em si, já era tarde demais. E ele, então, comete suicídio. Quando a gente fala nessas pessoas que a gente citou, fica parecendo que são pessoas aleatórias, muito importantes e longe. Se a gente pensar, não são. Isso acontece com a gente muitas vezes durante o nosso período de vida aqui no planeta. E voltando, então, a gente vai falar de novo o que significa cair em si. Reconhecer um erro ou uma imprudência depois da gente ter se iludido com alguma coisa. Então, eu me iludo com determinada coisa, com dinheiro fácil, ou com uma aventura, ou com qualquer... Me iludo com aquilo. Então, eu vou cometer uma imprudência ou vou cometer um erro porque estou iludido, ou seja, aquilo não existe, da forma que eu estou vendo não existe. Então, eu erro, caio, me perco. Se eu tenho essa noção, se eu tenho essa lucidez, se eu caio em mim e reconheço aquilo, que aquilo foi péssimo para mim e para todo mundo que está ligado à minha vida, eu tomo consciência disso e não quero mais saber disso definitivamente. Mas uma outra possibilidade também é eu tomar consciência antes do que de acontecer aquilo com o que eu estou me iludindo. Eu ter um momento de pensar, de refletir, de não me deixar levar pelas minhas coisas que são sombra e pensava, não, isso pode machucar muita gente. Eu não posso fazer isso. E renunciar a essas coisas que são da carne, que são da matéria, que não são úteis, muito pelo contrário, que nos levam a nos perder. Então, ao tomarmos consciência, descobrindo ou imaginando a extensão do que o meu lado sombra é capaz de fazer comigo ou com as outras pessoas, eu prestar atenção, não me deixar tentar, ser tentado por essas coisas e lembrar que eu já errei aqui, ali, em outro lugar, em outro lugar. Algumas vezes eu consegui recuperar, consegui consertar, outras não. São irrecuperáveis e são impossíveis de serem consertadas. E que essa visão de mim, que muitas vezes só eu tenho, graças a Deus, me sirva como guia para que eu, então, não repita essas coisas que eu fiz, porque meu lado sombra estava cheio de necessidades mundanas e ruins. Então, essas coisas podem ainda estar em mim. Então, baseado nesse conhecimento de mim mesma, que eu simplesmente não queira mais saber dessas coisas. E que a gente ore para Deus e para todos os espíritos do bem que caminham conosco, só não caminham quando a gente pede para eles saírem do caminho, para que Deus, vendo o nosso esforço, desse tamaninho que seja, nos ajude, nos ampare e nos guie pelo caminho da consciência cristã. Porque é para isso que a gente está aqui, para evoluir, para que essas coisas que nos fazem e já fizeram errar, não nos façam mais cair nos erros que nós já cometemos. E por isso a gente agradece mais uma vez a toda a misericórdia de Deus, que é muita, a toda a misericórdia de Deus. E que Jesus possa estar no nosso caminho, nos iluminando, nos trazendo luz e nos trazendo mais fé. Que assim seja.